Do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se levantavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu folhetinho para o padre aí, meu folhetinho, por favor. Folheto da missa. Isso. Irmãos, nesse 12º domingo, olha o que o Senhor, como Ele está indignado comigo, Padre. O Senhor Deus está indignado comigo e está indignado com você também. Presta atenção. Nós tivemos uma leitura agora, a segunda leitura, ela terminou assim, não perca o juízo, para a gente entender bem. A segunda leitura foi terminada desta maneira. Aqui, ó. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Palavra do Senhor, a palavra de Deus. Aí o evangelista Marcos, que ele é dos 4 evangelistas o mais detalhista, por isso que ele fala tudo em detalhe, que Jesus estava com o travesseirinho, e ele começa o evangelho propositalmente assim, ó: naquele dia, ao cair da tarde. É importante a gente entender isso aqui com o finalzinho da segunda leitura. Para os judeus, e nós católicos herdamos isto, os judeus até hoje, como é que eles computam, como é que eles calculam o dia? Quando é que começa um novo dia para eles? E nós católicos também fazemos isso na nossa liturgia. Eles começam a entender o novo dia a partir do momento que, ao sol, por volta das 2h30, 3 horas da tarde, a lua já começa a despontar, e a gente consegue ver a lua. O sol ainda brilhando de um outro lado, clareando todo, e a lua desponta. E junto com a lua tem 3 estrelinhas, sempre 3.
A partir desse momento já é o novo dia, calculado, pensado pelos judeus. Tanto é que o Antigo Testamento fala sempre disso. Por isso que nós, aos sábados, por volta das 14h30, 3 horas da tarde, exatamente quando a lua aparece no céu, nós já temos a liturgia de hoje, do domingo. Então, o evangelista Marcos, quando ele aponta naquele dia, ao cair da tarde, ele está falando do novo, um novo amanhecer, um novo dia. E a segunda leitura, Paulo termina também dizendo que tudo agora é novo. Não perca isso de vista nunca. Desapareceu o que é velho e tudo se fez novo, um novo dia. Por isso que a gente sempre vai ter essa questão assim, ó. Hoje, o Senhor veio visitar esta casa. Sempre, né? Nos evangelhos, Jesus, ele entra com o hoje, o novo, né? Ao cair daquela tarde, o novo dia, o hoje. Irmãos cristãos, deixa isso muito firme na vida de vocês, para vocês entenderem por que Jesus está indignado comigo e com você. Muito bem, indignado porque Ele nos deu um kit chamado sacramento do batismo, para que nós, somente aqui na terra, no tempo que a gente vive aqui, vocês imaginam isso, um kit de sobrevivência, para você adentrar uma floresta fechada, onde você vai ter que passar dias, noites, num breu tremendo, onde tem animais, feras naquela floresta, você não sabe onde você está pisando. Então Deus te dá um kit, para que você sobreviva aos ataques, presta atenção, aos ataques que a natureza própria virá durante os dias que você vai passar por lá. É inevitável. Por isso, o Senhor concedendo a tua vida aqui na terra, é para provar você e eu também, porque aqui nós temos o mar da vida, que todo mundo já sabe o que é o mar da vida, que são essas ondas gigantes que entram nessa barca, que é a minha vida pessoal, a minha vida também, na Sagrada Escritura, ela é também conhecida como selo, lá em Apocalipse, aquele selo fechado. Quem abrirá esse selo? Quem é que abre o selo? Está lacrado, aquele livro está lacrado. Que livro é esse? Que selo é esse? Sua vida, minha vida. O único que pode abrir este selo, esta minha vida, é o cordeiro imolado. Mostra o cordeirinho imolado aqui, ó. Tão simples, tão pequeno, olha aí, e vitorioso. É ele que abriu, como João viu lá no Apocalipse, como que um cordeiro em pé, e os anciãos todos apontavam, é ele que abre. Então só Deus pode abrir a minha vida. Agora detalhe, nessa tempestade da nossa vida, o Senhor nos deu os sacramentos, começando com o batismo, onde todos nós recebemos a força de Cristo, pelo crisma, por exemplo. Nós temos os dons do Espírito Santo para que nós possamos silenciar os ataques contra a nossa vida. Se nós lermos Mateus, o evangelista, no capítulo 7, vão lembrar, é quando ele fala que quando caminhares aqui na terra e for construir a sua casa, a casa é você, e lembra, casa, hoje a salvação entrou nesta casa. Ele falou isso para o pequenino, como é o nome do pequenininho, anãozinho lá, pequeno? Zaqueu. Então, hoje a salvação, hoje a salvação entrou nesta casa. Então, o Senhor, quando Ele nos dá o Espírito Santo pelo batismo, pelo crisma, Ele está dizendo que para acalmar essa tempestade, Ele já nos deixou as armas do céu. Só que Ele vai dizer: que fé é essa, Padre Marcos? Por que estás tão medroso?
Veja, o Senhor está indignado comigo e com vocês, diante das respostas que nós estamos dando. Agora, vamos entender mais profundamente isso, para a gente não falar bobagem, para não pensar errado. Quando o Senhor, Ele nos deu, e deu a você, e deu a mim, o Espírito dEle, como usar, como entender esse uso do sacramento do batismo, da Eucaristia, da confissão, ok? Como usar, de que maneira eu devo entender? Bom, na vida de oração no Espírito. Agora preste atenção. Quando o Senhor fala, levanta-te e dê uma ordem, e o vento forte e as ondas fortes, haverá o que? Uma calmaria na hora. Cuidado para você não pensar assim, que é onde o diabo pega a gente. Bom, padre, eu já levantei a mão várias vezes para que acabasse o Covid-19 no mundo e principalmente aqui no Brasil. Várias missas eu levantei a minha mão pelo poder do meu batismo, e eu disse, no nome de Jesus, cesse agora esta pandemia. Pois é, a pandemia ainda não cessou. Aí você, tentado pelo diabo, porque o pecado é confundir, o pecado original, a tese toda dele é essa, ele vem confundir a gente, e é onde a gente cai. Puxa, eu pedi com o Espírito de Cristo no meu batismo, para que houvesse um fim da pandemia, hoje. Pois é, mas hoje a pandemia ainda está aí, e está matando um monte de gente, e matou pessoas próximas a mim. Deus, eu não estou te entendendo, o Senhor está brincando com a gente? Não, Deus não está brincando, é nós que não entendemos. Veja, em Mateus capítulo 7, quando ele diz casa, ele vai dizer, quando construir a sua casa, construa sobre a rocha é o Espírito de Cristo, para que, quando chegar, ó o mar de novo aí, ó, só que é um mar representado agora só em vento e chuva. Quando chegar as chuvas fortes e baterem contra você, sua casa, no hoje da tua vida, esta casa não cairá. Olha aí onde está cessando a coisa. Não é que Deus vai falar assim, ó, impõe as mãos e essa pandemia agora acaba. Não, nem sempre vai acontecer isso. O que tem que acalmar é o meu medo na pandemia. Na pandemia, me acalma, Senhor. É isso. É o mar dentro desta barca. Preste atenção nos detalhes do texto. Marcos, ele é detalhista. Lembra o evangelista Marcos? Ele vai dizer assim, ó, começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se levantaram dentro onde que é? Nos seus afetos, no seu emocional, ok? Dentro de você, a barca. Então, quando o Senhor fala assim, presta atenção, por que sois tão medrosos? Ele não está dizendo porque não vai ter mais morte na tua família. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que amanhã todo mundo está vacinado e ninguém mais vai morrer com Covid. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo, este medo que você está, essa falta de fé, que aliás você e eu nós recebemos no batismo, não se manifesta. Jesus está indignado. É para que dentro de você se acalme, dê uma ordem pelo poder do Espírito, e esse medo, esse pânico, essa depressão, essa síndrome, seja lá do que, tem que acabar hoje. A pandemia, se ela quiser continuar, que ela continue, mas eu não posso mais deixar com que a onda do mal me sufoque. Vocês estão entendendo, irmãos? O ensinamento do Espírito do Senhor, aonde está querendo chegar?
Não é necessariamente, claro que Deus, Ele tem o poder de dar uma palavra e a pandemia do Covid-19 no mundo cesse, claro, mas não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo sobre você moça, você rapaz, eu padre. Como que eu estou reagindo diante de uma perda, diante da falta de emprego, diante da doença que chegou em mim, diante da dificuldade no meu matrimônio, diante de filhos que começaram a crescer e estão me dando muita dor de cabeça, e assim por diante, na convivência com o outro. Veja, Ele está nos ensinando que nós não estamos sabendo cessar pelo poder do kit que Ele nos deu. Por isso Ele está indignado com vocês e comigo também. Eu me incluo nesse mar da vida. Veja, irmãos, como o Senhor, Ele não está brincando e não está enganando. Agora entendeu por que Ele não está enganando? Porque quando Ele diz também lá em Mateus capítulo 7, quando chegar os ventos fortes ou as chuvas fortes na sua vida, cuidado para que você que tem o batismo não seja sucumbido por esse tempo ruim e caia, e é destruído. E a destruição é completa desta casa, se construir em areia, sem o quê? Sem uma vida testemunhada em Cristo pelo Espírito Santo. É isso. Mais do que dizer, Senhor, acabe com esse Covid no mundo, Senhor, se queres, tu podes acabar com o Covid, mas eu lhe peço hoje, tira de dentro de mim todo pânico, todo temor, toda tristeza, toda mágoa, toda dúvida que eu tenho da sua presença. E nós nunca deveríamos ter dúvida da presença. Marcos é detalhista. Jesus estava diante de um tribunal, é um tribunal de maré ruim na vida da gente. Você está sozinho na barca? O que Marcos mostra? Deus está atrás. Você está ali e Ele está atrás da barca, dormindo. Vamos entender isso. E por que Marcos fala do travesseiro? Não é aquele travesseiro que eu faço propaganda lá na Rede Vida, não. Não é aquele lá, não. Ele não está fazendo propaganda do travesseiro. Ele está explicando isso. Eu, quando confiei ao Senhor sacerdote e ao povo meu amado, um espírito decidido, era para que diante dos acontecimentos na sua vida, tu pudesses ter uma esperança tamanha. Eu dei isso, uma paz de certeza tão grande, que é como se você, diante do todo tribunal de infernos, potestades, raios, trovões, batendo na tua casa, é como se você estivesse tão tranquilo, tão certo, que eu estou ali contigo, e que o amanhã de uma nova vida está sendo preparada, que essa certeza é como se você falasse: bom, por que eu vou ficar preocupado com isso? Por que eu vou ficar com tanto medo? É para você repousar a tua cabeça, o teu coração, que a paz dele esteja no teu coração. Esse é o travesseiro, a paz de Cristo, que te dê a graça de falar: mas eu estou passando por perdas, eu estou passando por perseguições, sim, mas como é que você está? Calmo, tranquilo, como se eu estivesse com a minha cabeça no peito de Jesus, no peito dele. Vocês lembram de João? Que lindinho João. Quem tem ainda aquela imagem da Santa Ceia, não tem um que está encostadinho no peito de Jesus? O peito de Jesus é o travesseiro, pronto. É onde eu acalmo o meu emocional, é onde o Senhor acalma toda essa coisa. Você está apreensiva demais, por isso você tem arritmia cardíaca, por isso a sua pressão sobe, por isso você começou a comer demais,
Por isso você tem falta de ar em alguns momentos. Por quê? Porque você não descansa diante dos acontecimentos na tua vida, seja eles quais forem. Você não descansa. Então Jesus está mostrando, Marcos está mostrando, olha o que o Senhor espera de você. Relaxa, deita os teus pensamentos nele, que é como um travesseiro que acalma e tranquiliza. Lembra aquela outra passagem, para a gente fazer uma ponte com o travesseiro? Jesus disse: eu vim para aliviar as vossas dores. Ou seja, nana aqui no meu peito, relaxa, fé. O que fazes com a tua fé? Onde está a sua fé? Veja, para dar a ordem, qual a ordem? Para que dentro de mim, que está borbulhando medo, está borbulhando insegurança, que está borbulhando dúvida, angústia, para que na minha vida com Cristo eu dê uma ordem para que esta casa, esta barca, saia toda a água que está inundando a minha fé. Dar uma ordem, em nome de Jesus. Eu começo a completar na minha vida aquilo que faltava. Vem Espírito Santo e eu renuncio todo medo, toda tristeza, toda dúvida, porque Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, é onde eu reencosto minha cabeça no peito dEle. Irmãos, por isso o Senhor é como um pai que ama, um pai fica indignado com a gente, dependendo da nossa postura. Veja, você que mora comigo, filho, você que come aqui com a gente, você dorme aqui, você que teve todo o ensinamento nosso, por que você está tendo essa conduta? Jesus está dizendo isso, sendo que eu te dei tudo para você não ter essa conduta. O Senhor não está dizendo que é para a gente dizer como se a gente fosse Deus. Nós não somos Deus, nós somos dele. E se nós temos e cremos na existência de um Deus, eu vou para trás e Jesus, que é Deus, tem que ir para frente. Ele é Deus. Quem é que tem que reinar? Falamos isso domingo passado e retrasado. É o Pai que tem que reinar em mim. Por que reinar em mim? Porque o pecado tirou o Pai, eu tirei o Pai de dentro de mim e coloquei um trono, todo ele vestido de alviverde imponente, coloquei uma coroa, coloquei as minhas maquiagens e diz: quem manda na minha vida sou eu sou o rei. Pois é, o Senhor está nos ensinando a dizer: vai para trás se você quer que eu reine na tua vida. Ele não está dizendo que você é rei para dizer: pandemia, acaba agora, acabou. Só Deus pode falar isso. O que o Senhor está dizendo para você, para mim, para nós, seja lá o que for, as pandemias da tua vida, no plural, está te matando, está te tirando a tua fé, está te levando a vícios, porque você não está sabendo administrar. Você está criando maior inimizade com Deus. Então Ele está dizendo: a ordem que você deveria dar nesse treino da tua santificação é dentro de você. Se Deus fizer, por que a gente canta aquela música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, por que a gente canta essa canção? Se Ele fizer, da pandemia acabar agora, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus dentro de mim. Vocês estão começando a entender de novo o que o Senhor está dizendo? E eu estou falando isso para mim, irmãos. Se quiser pegar um rabinho dela aí, pode pegar, Fabio. Eu vi que vocês estavam indo já para pegar essa música. Eu falo rabinho que é meu jeito de falar, tá? Pegar o rabinho atrás, o finalzinho dela. Pode pegar lá um trechinho dessa música, só para a gente acoplar. Minha fé, olha lá, não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém.
ninguém. A Deus seja o louvor. Canta junto com o Fábio, Se vai Deus lá. fizer, se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E o refrão, lembra? Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Por isso o Senhor está dizendo: que fé é esta? Que nós, que somos cristãos, batizados, católicos, que se diga de passagem, que Ele fundou esta igreja, que nos deixou a doutrina dEle, que nos deixou a Virgem Mãe como mãe, que deixou os sacramentos. Nós somos tão felizes porque Ele deixou o sacramento. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, não dormindo. Deus não dorme. Veja que ali uma maneira figurada para dizer: eu estou tranquilo, por que você não está? Se estás comigo, deveria estar calmo. Mas eu estou com você. Onde, Senhor? No sacramento. Pelos sacramentos da tua igreja. Então o Senhor está fazendo aqui uma reparação para todos nós, amados irmãos, para que nós possamos, ao sair desta celebração hoje, possamos sair assim: Senhor, tem piedade da minha falta de fé, do meu mau entendimento sobre a tua palavra. Eu tenho vergonha de não conhecer a tua palavra. A palavra é Cristo. Quando nós não conhecemos Cristo, que é a palavra, eu só falo bobagem. Eu vou usar um termo do meu pai, a pachorra, né, o pessoal fala, de eu sair da igreja católica por ignorância, porque eu buscava uma espiritualidade no Deus que eu criei. Isso é ídolo, onde Deus iria ouvir o que eu estou falando. Isso é o teu reino, o teu reino. Não, o Senhor está treinando a mim, a você, a nós, a deixar Ele reinar. Por isso Ele deu o livre-arbítrio, como Josué disse lá no livro dele. Josué era o assessor de Moisés, mas temente a Deus. Eu e a minha casa, nós servimos a Deus, não os seres humanos, não os meus afetos. Por isso o Senhor está dizendo: como trabalhar os meus afetos que estão sendo atropelados pelo mar da vida? Eu estou com medo, Senhor, eu estou duvidoso, eu estou chorão, eu estou depressivo, eu já não como direito, a minha saúde não para de ficar abalada, com tanta informação ruim, com tantos acontecimentos perto de mim. Veja, porque nós estamos ainda dirigindo esta casa, e o Senhor está falando: pois é, eu disse tudo isso há 2 domingos atrás. O reino de Deus é deixar com que o Espírito de Cristo em mim reine, e para isso eu preciso dar um passo para trás e falar: Jesus, passa na frente, porque Jesus disse isso para Pedro. Pedro, na tradução correta é essa: vai para trás de mim. E ainda chama de Satanás. Quem se coloca à frente para resolver as coisas, Deus já falou: quando eu quero fazer do meu jeito e eu tomo as rédeas, Jesus fala assim: então tu estás agindo com o espírito de Satanás. Por
que de Satanás? Porque é um espírito que te confundiu, e você acha que Deus tem que fazer do teu jeito porque você manda. É isso que aconteceu com a gente. É isso que está acontecendo com a gente, com você. Por que tantas doenças? Não é para julgar. Porque um menino quer se matar lá da ponte? Porque a mãezinha veio correndo aqui, chorando com a foto do filho na mão, molhada de tantas lágrimas. Padre, reze pelo meu filho. Como aquela mãe foi pedir pela filha que estava endemoniada. Então, irmãos, porque nós estamos colocando ainda a minha confiança em mim. E o Senhor está triste. O Senhor está chamando a nós com uma indignação no coração dele, porque tens tanto medo. Olha, o Senhor, Ele não está brincando com você nem comigo. Se Ele diz, por que nós estamos com tanto medo? É porque Ele está dizendo, mas eu lhe dei um espírito que é meu, e o meu espírito não tem medo de nada. E quem está comigo não tem medo de nada, a ponto de dar a vida. Veja, por que os santos mártires deram a vida? Porque eles não tiveram medo. Hoje, eu repito algo que está muito latente no nosso meio, irmãos. Hoje nós temos medo de falar, de denunciar uma falsa família estruturada, com medo de ser preso, com medo de receber uma audiência de alguém que colocou o teu nome lá e falou que você é racista, ou você é homofóbico, ou você é... Não, nós não somos contra ninguém que tem o livre-arbítrio de tomar as suas decisões. A igreja de Cristo Jesus não é contra a liberdade de ninguém, mas a igreja católica, ela é a defensora da vida. A vida é Cristo. E quem tiver medo, vergonha de falar que a família porque se o padre não puder falar mais que a família estruturada, querida, pensada por Deus é um homem e uma mulher, e nós não podemos mais falar isso, então, meus irmãos, nós não temos o Espírito de Cristo, temos o espírito de Satanás. Se um dia nós católicos, por medo da sociedade, ou de colegas, ou de alguma instituição qualquer, dá um passo para trás, eu prefiro não falar nada, covarde, não te conheço. O batismo significa o quê? Com Cristo morri para mim. Medo não vem de Deus. Não é para a gente acusar os outros, mas a gente tem medo hoje de falar a verdade. Não são todos, não, mas muitos padres têm medo de falar a verdade. A verdade sobre os contraconceptivos, é isso? É isso aí, não sei nem falar direito. Ah, não pode falar, não pode falar isso, deixa, porque hoje todo mundo quer ter uma vida regulada. Não, o padre precisa dizer, em particular depois, tem que estudar cada caso da família. Por que aquele casal que já tem 3, 4 filhos, eles estão tentando uma maneira de não ter mais filhos, porque eles não têm condições. Aí o que a igreja tem que fazer? Tem que chamar o casal e colocar, conversar, entender bem. Olha só, entender bem o que está acontecendo na vida daquele casalzinho. Realmente eles não têm mais condições de ter mais um filho, eles têm 3, 4. A mulher já está até meio doente. Então o que a igreja fala? A igreja tem toda a doutrina dela. E se o padre, o bispo,
os leigos não souberem disso, estamos falando as coisas que o diabo quer. O que a igreja fala? Não a tudo aquilo que impede a vida. Então nós temos o que? Os recursos naturais do corpo da moça e do rapaz, que não é a minha competência falar. Tem métodos naturais. Ah, padre, mas nem nos métodos naturais a gente está tendo sucesso. Então vem para cá, vamos conversar de novo. Eu penso que conhecendo, o casal tem que se conhecer de tal maneira que em alguns momentos, por que não viver um certo momento durante um período naquele da moça, da sua esposa que faz uma abstinência. Pronto. Se certifique que ali ela não está fértil. Pronto, aí namora com ela. Tem outras maneiras de você namorar com ela sem haver um momento mais íntimo. Veja, é essa a verdade que nós temos que falar. Não é ficar, vamos dar um jeitinho. Tudo tem um jeitinho. Não tem jeitinho coisíssima nenhuma. O mundo quer que a gente dê jeitinho em tudo. O diabo quer. Ô meu irmão, você está morando aí com outra pessoa, você nem casou, você não tem o sacramento, não é? O que acontece? Tudo ele pode fazer dentro da igreja como sacramento? Não pode. Mas você vai negar para ele? Não vamos negar nada. Se aparecer na fila, comunga. Mas tem que saber a verdade. Você tem o sacramento? Não tenho. Você vive maritalmente com essa pessoa? Vivo. Ah, mas nós somos casados no civil. No civil. E na igreja? E com Cristo? Prometesses a Ele diante do altar? Não. Pois é, não convém. Veja, se hoje a gente ficar com muita novelinha para falar a verdade, nós estamos então somos presas de Satanás. E acabou, não tem meia conversa. Jesus nos disse que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. É para acolher a todos, desquitados, divorciados, quem tem afeto por pessoas do mesmo sexo, vem a todos. Mas chegando aqui, chegando diante daquela igreja, o que é a igreja? É a palavra de Cristo. Qual é a comida? Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Como é que se vive? Seja que eu posso ter um afeto por pessoas do mesmo sexo, estou dando um exemplo. Mas o que Jesus falou? Como é que se vive sendo assim? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois é aí que eu quero viver, sentindo o que eu sinto, tendo a fraqueza que eu tenho, mas eu vivo assim, segundo a palavra do meu Senhor. Olha, como diz aquele, Isé fini. Agora, se isso for uma ofensa, claro que vai ser uma ofensa para o mundo moderno. O mundo moderno, exatamente a palavra moderna está querendo dizer isso sobre a fé. A igreja tem que evoluir, as pessoas têm que entender. A igreja, os padres, o Papa tem que aceitar tudo sendo vivido dentro do sacramento. Não, senão nós seríamos protestantes. Nós íamos protestar diante da verdade de Cristo. Aí eu vou fazer o que? As minhas heresias. O que é heresia? Eu pego a verdade toda que foi anunciada e pego aquilo que para mim, ó o reizinho de novo aí, ó, para mim é verdade. Isso é heresia. E é isso que o mundo moderno está querendo colocar para nós. Heresias. Para ser homem, para ser mulher, para ser casado, casada, está cheio de heresia aí. Para nós católicos é heresia, para eles não. Eles não consideram nem o que é para nós pecado. Então nós não vamos discutir, nós vamos rezar. Vai discutir? Não se discute. Se vive Cristo. Agora, viver Cristo não é calar a boca, não. Jesus nos disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? É Ele. Pregai para todo mundo ouvir. E ouvir o quê? Olha, Jesus falou isso, mas não é bem assim, sabe? Deus é tão misericordioso, Ele vai te aceitar. Não, você não sofre assim não. Não, Deus te aceita. Deus te aceita.
Deus te aceita assim, do jeito que você quiser. Aliás, do jeito que você é. Porque Deus não sabe deixar de amar. Só que chegando para Ele, Ele faz um convite: queres viver? Queres caminhar comigo? Quero. Pega a sua cruz. Pode ser a cruz, pode ter vários exemplos. Pode ser uma delas, pode ser a minha cruz. Eu penso muita coisa que eu tenho vontade de fazer aqui, como homem. Pois é, essa é a minha vontade. É uma cruz para mim. Por quê? Porque Deus fala o contrário. Então o que eu pego isso? Ele fala: pega a sua cruz, renuncia às tuas vontades, reizinha, rainhazinha, né? Rainhazinha, tuas vontades, reizinho, renuncia e siga-me. Isso aí é seguir a igreja católica. Se não for assim, não é igreja católica, é outra denominação. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou com medo que vão me denunciar, vão me prender. Então eu vou deixar de ser padre. Eu vou deixar de ser padre. Porque o padre de Cristo, o ministro, que tem que falar de Cristo. Só que falar de Cristo está incomodando o mundo inteirinho aí. Não incomodava na época dele? Presta atenção no que o padre vai falar. Vocês sempre ouviram falar sobre o fim dos tempos? Vocês acham que vai chegar o fim dos tempos? Quem acha que vai chegar o fim dos tempos? Levanta a mão. O fim dos tempos não vai chegar. Já chegou. É esse aqui, né, padre? Não é esse aqui não. Sabe quando começou o fim dos tempos? Vamos ver se vocês sabem quando é que começou. Ali foi as primícias do sinal que os tempos chegou no fim. Vamos ver. 2 eventos grandiosos da liturgia da igreja católica. Quais? Olha a pista que o padre deixa. Quais? Oi? Vamos ouvir aí em casa. Isso! A Páscoa de Cristo, com a sua ressurreição. E o que? Isso, Pentecostes. Com a ressurreição de Cristo, Jesus apareceu ressuscitado. E depois, quando Ele manda o Espírito dele, o Pentecostes, para o mundo, para todos, o que aconteceu ali? Ali começou, é a primícia, é o comecinho, é como fosse, riscou o fósforo na caixa, assim, pronto. Agora, as labaredas só vai explodir quando ele, e é até errado se você for analisar com calma. Fala assim: Jesus virá pela segunda vez. Mas não é bem assim. Porque não é mais aquele Jesus de Nazaré que veio uma vez. Agora esse Cristo, Ele está todo pleno do Espírito Santo. Então Ele não vai vir, Ele vai vir pleno no Espírito. Ele está no novo, Ele está no novo dia. Ele está diferente. Não é mais aquele Jesus, é o Jesus ressuscitado. E quando Ele aparecer em glória, o que vai acontecer? Os que viverem Cristo aqui na terra, sofrendo por causa dele, sendo chicoteado por causa dele, preso por causa dele, mortos por causa dele, o que vai acontecer? Viverá, Marcos falou, uma nova tarde, um novo céu e uma nova, será levado com ele. E quem não foi fiel a Jesus, a palavra é clara, será queimado, vai virar palha, vai desaparecer. Pronto. Agora, irmãos, a resposta é nossa. De que maneira eu quero viver esse turbilhão de mar violento? Dizendo: Jesus, onde estás? Sendo que nós temos o Espírito dele. Veja, eu estou falando sempre isso para mim também. Treina isso, Padre Marcos. Reze isso, Padre. Tu tens o Espírito de Cristo, sacerdote. Levanta as mãos e peça para que haja uma calmaria. Por que o padre começou antes da missa, fazendo um clamor junto com o ministério da música? Pelo Ezequiel, por aquela mãe. Por quê? Para acalmar os nervos daquela mulher, que a mulher estava em pânico. Para que esse rapaz ou aquele outro que está querendo se matar, para que, em nome de Jesus, tudo aquilo que está dentro dele, de vozes dizendo: você não significa nada, você tem que morrer, por que você não tira, você é um peso nesse mundo, essas vozes caiam em nome de Jesus.
É isso que Jesus está dizendo: peça, reze pelos doentes. Não é que você vai chegar lá e fazer que nem bombeiro. Meu, põe aquela, como é que chama aquele negócio? Aquela rede embaixo, fica correndo. Não se joga, pelo amor de Deus, não se joga. Não é assim. Ore, ore. Porque a questão é espiritual. É espiritual. Se Jesus está falando, cadê a tua fé nesta hora? Reze por ele. Porque senão o diabo vai convencer esta alma bendita de Deus, machucada pela vida, a ele cometer um suicídio, que é um pecado gravíssimo. E essa mãe morrer de depressão. Vamos rezar, tirar essas ondas de dentro do barco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda doença espiritual, tudo aquilo que vem impedindo você de dormir à noite, é isso que tem que pedir para sair. Esse sentimento ruim de ódio que às vezes dentro da gente vem por alguém, saia. Em nome de que haja uma calmaria em relação aos seus afetos machucados, calóricos, né? Cheio de calor, vontade de fazer besteira. Vem, Espírito Santo, acalma a minha vida. Ó Maria, vem, passa à frente, minha mãe. Realmente nós estamos recebendo um ataque espiritual. Vocês acham que para começar, antes de uma missa, seja ela qual for, quantos ataques um padre sofre, espiritualmente falando? Vários, de todos os tipos que você pode imaginar. Não é brincadeira. Por isso que Jesus está dizendo: ei, por que tens medo? Essa indignação de Cristo precisa fazer um barulho dentro de mim e dentro de você. Como pode um Deus tão grande vir nos visitar? É verdade. Só que é o seguinte: onde Ele está? Quando você recebe Cristo na Eucaristia, Ele está em você. Por isso Ele está indignado. Deus não está fora, Deus está aqui, está na minha barca. Só que nós somos confundidos diariamente a duvidar. Nós duvidamos sim que Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Por isso você cai, por isso você fica doente, com a pressão alta, com arritmia, com medo de morrer. Como pode um Deus tão grande vir nos visitar? Ele está no meio de nós. Ele não está dormindo não, hein? Deus não dorme. Tem outro que não dorme, né? Que não é Deus. O diabo também não dorme. Pedro falou: o diabo rodeia a nós, cada um, diariamente, como um leão, querendo devorar você, acabar com a tua fé. Se o diabo não dorme, por que tu dormes? Acorda, levanta. A palavra, e ele se levantou. O que é se levantar? É tomar as rédeas do teu batismo. É declarar em oração, pessoal ou comunitária, que o Espírito de Cristo é que domina a minha alma, que domina os meus pensamentos, que domina o meu emocional, meus afetos. É Cristo, não as vozes. Estão entendendo, irmãos? Vamos cantar? Vamos cantar, Fábio? Canta aí junto com a gente. Vamos ficar em pé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Erga as mãos para o céu. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é
Deus. mas se fechar, Continua sendo se a Deus. doença vier, Ele é se Deus. curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. vamos do começo. Minha fé Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar, a te adorar pelo que dele é. vem o sim, o amém, Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. a Deus Levanta o braço, irmãos. Vai lá. Vai, louvor. Vai junto. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, olha o mar da vida aí, ó. Se curado eu vou, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo levanta o braço, Deus. vai lá, reza isso, vai lá, Fabiano. Não adoro Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, Ele sempre Sempre. será Deus. Vai lá, não Se Deus- adoro. Não Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, Ele Sempre será Deus. Se Deus fizer, Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo se a Deus. doença vier, Ele é se curado Deus. eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é mas se Deus. fechar, mais forte, mais Continua forte. sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Vem Espírito Santo, venha sobre mas nós, se Senhor. fechar, Venha sobre o mar da minha vida. se a doença vier, se curado eu Vem, Senhor, vem com teu for, se poder. tudo der certo, mas se não der, Vem, Senhor. Vai lá, vai orando, vai orando. Sim, Senhor. Que haja uma calmaria no teu nome dentro de mim. Vem Espírito Santo. Vem com teu poder. Venha sobre toda a minha área emocional. Vem, Senhor, cura-me, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, pela intercessão da Mãe Maria. Faz uma obra nova em mim, Senhor. Reconstrói o meu coração. Dai-me o teu Espírito, Jesus. Jesus. Cura-me, Senhor. Vem, Senhor, impera na minha vida, impera na minha casa. pelo que Ele faz, eu Adoro pelo que Ele é. haja o que houver, Ele Sempre será Deus. sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for,
Ele é Deus. Mas se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu creio, Senhor. E nós terminamos esse momento colocando diante do Teu trono os doentes, as nossas casas, nossa família, Senhor. Eu confio e proclamo no Teu nome que a minha casa está assegurada pelo Teu Espírito, Jesus. A vida da minha mãe, a vida dos meus irmãos, a saúde deles, eu creio e professo, só Tu és o Senhor. Por isso, Senhor, reina na minha família, reina na minha casa. Apresento também todos os que sofrem por doenças, sejam elas quais forem, estes que eu apresento agora diante do Teu trono. Reina, Senhor. Se queres, eu creio que Tu podes curar. Derrama o Teu Espírito Santo onde nós não podemos ir, Senhor. Na vida dos que estão nos hospitais, os que estão nas ruas, os que pesam a vontade de tirar a vida, Senhor. Nós pedimos no poder do Teu nome, libertai-os. Conduzi o Teu Espírito a eles, Senhor, para que eles se arrependam, para que eles sejam soltos das armadilhas de Satanás. Obrigado, Jesus. Obrigado, minha mãe, pela sua poderosa intercessão pelo nosso país, o Brasil. Se essa é a Tua vontade, Senhor, que essa doença, pandemia, cesse no nosso meio. Nós apresentamos diante do Teu altar. Pedimos pelos nossos governantes, para que se convertam e mudem, Senhor, a postura. Pensamos pelo nosso povo brasileiro e por todos aqueles que nós trazemos no coração. Vai orando em casa, entregando a Deus a vontade dEle, de Jesus, a vontade do Senhor. Obrigado, Senhor. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja, sobre o clamor da igreja. Libera a Tua unção de milagres. Libera a Tua unção de milagres sobre nós, sobre nós. Do começo, com a mão no coração, sopra, sopra, Espírito de Deus. Todos os traumas, Senhor, sejam sobre o clamor da igreja. Todo susto seja sucumbido. Vai lá. Libera a Tua unção de milagre sobre nós. Queremos ver, Senhor, queremos ver sinais. Levanta os braços, irmãos, vai lá. Da manifestação do Teu poder, pois quem crê, olha aí, irmãos, verás a glória do Senhor acontecer. Mostra Jesus lá, vai lá. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua unção de cura neste lugar. Poderoso do Caralabadeira, Lacandaralabadeira e Rei, libera a Tua unção de cura nesse lugar. Incendeia, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Incendeia, Senhor, a Tua igreja. Incendeia, Senhor, a Tua
Senhor, incendeia, Senhor, a tua igreja. Poderoso, poderoso Deus. Libera, Senhor, libera, libera. Coisa linda. Poderoso, poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Vamos aplaudir o nosso Deus, porque Ele é todo poderoso. Pode aplaudir mais forte. Amém, Jesus. Isso, irmãos e irmãs. Estamos nessa barca e Ele está conosco, junto com a mãe. Amém? Amém. Creio.